Boa noite, está no ar o programa Câmara Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o civismo e também o desfile da Independência. O meu convidado é o presidente da Liga de Defesa Nacional, Gilmar Teixeira Lopes. Boa noite, Gilmar, seja bem-vindo. Satisfação aqui no programa TV Câmara, como sempre, estimulando e desenvolvendo os atos de civismo e acima de tudo, tentando divulgar isso para que os efeitos positivos na sociedade sejam cada vez maiores. Parabéns à TV Câmara e parabéns a você, Paulo. Bom, antes de falarmos então do desfile, vamos falar sobre civismo. O senhor acredita que hoje o conceito de civismo, de cidadania, ele é trabalhado como era trabalhado antigamente? Lamentavelmente não, mas a Liga da Defesa Nacional assumiu uma árdua missão nos últimos tempos de trabalhar cada vez mais isso na concepção das pessoas, no sentido de desenvolver estes valores, resgatarmos valores históricos de amor, de civismo, entre aspas, vamos falar aqui abertamente, amor à nossa pátria. Que isso é o fundamental, porque quem é capaz de valorizar a própria mãe é capaz de conceder novas concepções de vida, é capaz de trazer novos valores à sociedade. Aquele que não prestigia a mãe, com todo respeito, não é digno de manter esse respeito em relação a outros valores. Por isso, a gente insiste e tenta, de qualquer sorte, a qualquer custo, a trazer esses temas para discussões. E a Liga da Defesa Nacional está preparada para esta missão, especialmente no cumprimento dela de trazer à discussão perante a sociedade esses valores. Mais do que nunca, o amor à nossa pátria, o amor à nossa bandeira. Até porque antigamente a gente tinha uma disciplina voltada a isso, era moral e cívica, tinha-se o hábito de cantar o hino nacional, nos cadernos, nos livros, vinha o hino impresso, né? E hoje a gente não vê mais isso. Perfeitamente. Eu convocaria aqui, estou conclamando a toda a sociedade, especialmente os pais que vivenciaram esta época, aos professores que vivenciaram esta época, que tentem conduzir os seus discípulos, seus alunos, seus filhos, para aquela concepção até então existente. Quem realmente teve a disciplina de Organização Social Política Brasileira, chamado SPB, a disciplina de moral e cívica, sabe realmente o quanto isso proporcionou de valores para nós. Independentemente do período que isto foi proporcionado, não é isso que está em jogo. Está em jogo este valor desenvolvido naquela época e que trouxe grandes benefícios para a sociedade. Inclusive, com todo respeito, para os pais atuais que enfrentaram aquela situação, que souberam bem assimilar aquele ponto de vista sobre os valores de civismo. Então, por isso que realmente, como tu bem falas aqui, a moral e cívica é algo extremamente que proporciona valores imensuráveis ao ser humano. Ora, se isto serviu para mim numa época, e esta indagação os professores devem fazer, os pais devem fazer, se isto serviu para a minha formação, por que eu devo desprezar em relação aos meus filhos, em relação aos meus netos? Eu acho que essa é a missão do pai, esta é a missão de quem realmente está ali. E a Liga da Defesa Nacional está juntamente com esse pai, com essa mãe, com esse avô, que vivenciou aquela época, para que juntos possamos trazer uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa, com valores éticos e morais, que isso advém naturalmente do meu comportamento em relação ao meu amor à minha pátria. O senhor sabe como o conceito esse de civismo, de cidadania, moral, cívica, enfim, é trabalhado atualmente na escola? Lamentavelmente, é por isso que a gente está tentando resgatar isso, que não é feito um trabalho de forma assídua, de forma a ser respeitosa, né? O hino nacional é algo que deveria ser desenvolvido nas escolas a todo momento e não somente na Semana da Pátria, não somente no período de 7 de setembro. Eu acho que isso aí deveria ser resgatado e traçado a todo momento na escola. E isso vai trazer novos valores, vai trazer, vamos dizer assim, um novo valor, uma nova concepção para a sociedade, que é isso que interessa. Muitas vezes, muitos pais resistem e às vezes insistem, por exemplo, assim, em não conduzir os seus filhos à formação militar, à formação do Exército, enfim, servir ao Exército Brasileiro, à Marinha, à Aeronáutica, às Forças Armadas, afinal de contas. Mas, quem conhece, quem sabe, quem vivenciou, ou pelo menos tem conhecimento da realidade,
nós podemos afirmar com uma certa tranquilidade, nenhuma escola no mundo, e eu ouso desafiar isso, é capaz de formar um homem, um verdadeiro homem, em apenas um ano. É a única escola que você joga um jovem para dentro, joga um guri para dentro do exército, e um ano depois você recebe um homem em casa. Ora, se isso tem fundamento, se isso realmente traz elementos importantes para a formação daquele jovem, por que eu devo rejeitar? Se isto serviu para mim numa época, por que agora eu devo rejeitar em relação aos jovens contemporâneos? Então, a Liga da Defesa Nacional tem isso em mente, trabalhar realmente os jovens no caminho certo, através das escolas certas, através da formação certa e principalmente, como bem tu disseste, a questão do civismo, né? Os valores do hino nacional, os símbolos nacionais, vamos dizer assim, que isso é o que interessa na formação hoje cada vez melhor do nosso mundo atual. Gilmar, tem gente que acha que é voltar no tempo, mas tu acredita que seria necessária, então, uma mudança no currículo escolar para a gente voltar, então, a ter inserido, pelo menos, uma disciplina para se tocar em algum momento da vida escolar dessa criança, desse jovem? É verdade, Paulo, que realmente muitos defendem esse princípio básico de que devemos pensar na frente, novos horizontes, novas propostas. Tem tantos temas hoje para a gente trabalhar, então... Mas não há dúvida que dentro dessa nova visão, dessa nova proposta, novos horizontes pela frente, nós podemos trazer junto a nossa formação e tentar trabalhar isto no momento atual, aqueles valores que foram importantes para nós e que, de certa forma, trouxeram uma nova concepção de vida, novos valores, valores voltados à ética, à moral, os princípios de amor à pátria, enfim, são valores importantíssimos para a sociedade atual. Ora, se aquilo foi importante para nós no passado, por que não resgatarmos isso, ou pelo menos mantivermos isso, nesses novos horizontes, nesses novos projetos pela frente, para os jovens que vão em busca de um mercado cada vez melhor? E esses eventos que tivemos agora, então, recentemente, como os Jogos Olímpicos no Rio, o fato de carregar a bandeira, de cantar o hino com vontade, principalmente quando o Brasil conquistava uma medalha, né? A gente via isso. É um reflexo, então, do amor à pátria ou é apenas instantâneo isso? Eu não tenho a menor dúvida, e parabéns pela tua colocação, acho que fantástico, e acho que está resgatando um tema relevante e atual. Nós enfrentamos agora a questão das Olimpíadas, enfrentamos agora recentemente, na semana passada, o nosso Círculo da Cultura aqui em Passo Fundo, e a gente vê realmente, vamos dizer assim, esses eventos internacionais em que o brasileiro, arduamente, de forma incisiva, defendendo a nossa bandeira. Ora, se ele defende a nossa bandeira, é porque ele trabalha dentro de si algo muito importante, que é aquilo que ele tem no coração. Sinal que o brasileiro ainda tem um coração puro. O que nós temos é que resgatar isso que está dentro dele e trazermos para a realidade do nosso cotidiano, não apenas na ocasião de uma Olimpíada, na ocasião de um grande jogos, de grande concentração, mas o fato é que realmente para nós é fundamental. As Olimpíadas trouxe um alto grau de representação do que as pessoas são capazes de fazer para desenvolver cada vez mais o amor à pátria, o amor à nossa bandeira, né? O amor aos nossos símbolos. Então, se isso existiu ali, devemos cultuar isto. Se isso fez bem para essas pessoas, se isso fez bem para o coração delas, para a alma delas, é sinal que é algo bem para o ser humano. Se é algo bem e bom para o ser humano, devemos cultuar isso naqueles que seguem a nossa trajetória, né? Nos filhos, seja quando for, na sociedade, nos amigos. Então, se é algo que realmente faz bem, devemos passar isso, repassar isso para frente. Quer pela escola, que aí eu acho que vem uma modificação completa no sistema curricular, né? Os professores trabalhar isto como realmente um verdadeiro amor aos símbolos nacionais, independentemente disso, das fragilidades que vivemos no mundo político, das fragilidades que vivemos no mundo econômico e das fragilidades que vivemos em relação ao homem em si, como gestor público, como administrador, vamos dizer assim, como a nível de governo, independentemente dos problemas que nós temos na frente. Agora, veja bem o seguinte, eu cito isso com uma certa frequência, a eventual falha humana de alguém no âmbito familiar
Em nenhum momento nós podemos perder de vista a importância da nossa mãe. Quer dizer, o irmão, o filho, o tio, pode falhar. Agora, a nossa mãe é a referência. E, portanto, aqueles que efetivamente participam do governo, que de uma forma ou de outra vêm encontrando obstáculos vamos dizer assim, fragilidades em termos de administração econômica, financeira e política no país, totalmente depredadas, mas nem por isso eu vou perder a referência maior, que é a minha nação, que é meu país, que é minha bandeira. Pois é, e um dos propósitos do desfile da independência, que acontece então no dia 7 de setembro, é exatamente esse, resgatar o civismo dos brasileiros, e não deve ser um ponto de protesto, de manifestação, por tudo que a gente vem vivenciando ultimamente no nosso país, né, Gilmar? Eu acho que bem colocado pela sua pessoa, e eu entendo que realmente é um momento importante. Independentemente das questões de ordem política, administrativa e financeira de um Estado como um todo, né, eu acho que devemos, neste momento, vamos dizer assim, prestar esta justa homenagem, e eu costumo dizer, a esta mãe que nos acolheu, que é a mãe pátria. Nós estamos no Brasil, somos brasileiros, carregamos isso no coração, somos brasileiros e vamos defender a nossa bandeira, independentemente de cores partidárias, porque não é o momento para se discutir, não é o momento para... Aliás, a Liga da Defesa Nacional não permite essas discussões de ordem partidária, né? Não permite essas discussões de... Apenas existe uma realidade, uma questão de fragilidade na gestão pública, não importa que governo que é, não importa, o fato é que a ética, a moral e os princípios devem ser atendidos sempre. Fora disso, estão fora do alcance da Liga da Defesa, do interesse da Liga da Defesa Nacional. Então, realmente, para nós, nesse momento, conclamamos a sociedade, conclamamos as pessoas, para que, de uma forma ou de outra, venham defender constantemente a nossa bandeira, a nossa nação, o nosso país, e isso está acima de tudo. E ainda antes de falarmos do desfile em si, a gente não pode deixar de mencionar o fogo simbólico. Ele já está em Passo Fundo desde o dia 16 de agosto, se eu não me engano, perfeito. E a recepção, como nos anos anteriores, foi no terceiro RPMON. Lá esse fogo vai permanecer então até o dia 1º de setembro, quando é a abertura da Semana da Pátria. Mas qual é a função? Por que a gente tem toda essa simbologia em torno da chama? O fogo, na verdade, não representa nada mais que o nosso ardor, o nosso amor, nossa vontade de dizer, este realmente é o meu país, isto realmente é minha grande arma para a defesa. Então, o ardor, o amor humano, ele é muito voltado nesse momento, e o fogo nada mais é do que a simbologia disso aí. Então, o fogo como integrante, inclusive da própria Liga da Defesa Nacional, ele vem de Porto Alegre, desloca por todo o interior do Rio Grande do Sul e realmente chegou aqui no dia 16 de agosto, por volta de 9 horas da manhã, foi aceso junto ao 3º RPMON, o 3º Regimento da Brigada Militar, que acolhe o fogo simbólico e lá permanece em vigília, entre aspas, né, vamos dizer assim, preservando ele até o dia 1º de setembro, quando este mesmo fogo será deslocado para o altar da pátria. E então, neste dia, nesse deslocamento, por volta de 8 horas da manhã, vamos dar início às atividades voltadas àquela semana, a semana da nossa pátria. E aí, quando esse fogo estiver lá, então, no Parque da Gari, que é aonde ele vai ficar, entidades vão fazendo esse resguardo, né? Tem que fazer o revezamento do fogo simbólico. Que entidades, como que isso acontece? Perfeito. Nós já estamos, assim, reestruturando agora, nos próximos dias, a nossa última reunião de organização do desfile, mas realmente do dia 1º até o dia 7 de setembro, o fogo simbólico será feita uma guarda dele, né? Por diversas entidades, instituições. Entre elas, a própria Brigada Militar, o Exército, a Guarda Municipal de Trânsito, não vou citar todos aqui, mas as escolas, as entidades, vamos dizer assim, as pessoas que também fazem parte de grandes eventos de Passo Fundo, de entidades comerciais, enfim, de certa forma, diversas instituições que farão a guarda da pira do fogo simbólico do dia 1º ao dia 7. Inclusive à tarde ele será automaticamente extinto o fogo para ser reacendido no dia seguinte pela manhã.
O fogo, então, será, vamos dizer assim, trazido de volta para a Brigada Militar à noite, guarnecido no dia seguinte, 8 horas da manhã, segue de novo para a Gale. Ok. A gente está falando hoje no Câmara Entrevista sobre civismo e no próximo bloco daremos sequência então à entrevista, trazendo então mais detalhes sobre o desfile da Independência no próximo dia 7. O meu convidado é o presidente da Liga da Defesa Nacional, Gilmar Teixeira Lopes. Nós voltamos em 1 minuto. O programa Câmara Entrevista está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre civismo e o desfile da Independência. O meu convidado é o presidente da Liga da Defesa Nacional, Gilmar Teixeira Lopes. No bloco anterior a gente falou um pouquinho então sobre o conceito de civismo, de cidadania e agora, Gilmar, a gente quer alguns detalhes do desfile do dia 7 de setembro. A concentração inicia às 8 horas da manhã na Avenida 7 de Setembro mesmo. Na verdade, a concentração propriamente, ela vai iniciar entre a Avenida 7 de Setembro, esquina com a Presidente Vargas, até na altura da Rua Carlos Gomes, né, na altura do edifício Dom Guilherme. Ali vai ter a concentração dos dois lados da avenida. Mas realmente o desfile vai transcorrer de forma regular na Avenida Presidente Vargas, no sentido bairro-centro, e quando chega na esquina da 7 de Setembro, faz normalmente o trajeto para passar em frente ao Altar da Pátria na Avenida 7 de Setembro. E o desfile vai se encerrar na sequência lá na 7, na altura da General Osório. Mas enfim, o mais importante é que nesse contexto, nesta realidade que nós estamos mencionando, está sendo organizado para que tudo venha ocorrer dentro da mais alto padrão, mais alta, vamos dizer assim, considerações, inclusive por respeito ao horário, que, aliás, tradicionalmente, a Liga da Defesa Nacional vem exigindo e cumprindo com esse horário. Realmente, na hora certa, é feita a abertura do desfile e, portanto, as pessoas podem e devem prestigiar no horário, porque o desfile sai no horário. Né? Logicamente que dentro de uma organização normal, tem algumas entidades, algumas escolas que receberão o horário que elas devem se apresentar na avenida, justamente que dentro desse senso de organização, para que aquela escola que venha desfilar às 10h30 da manhã não precisa se apresentar necessariamente às 8 horas. Né? Então ela pode se apresentar dentro de uma sequência de horário que estarão recebendo por e-mail as escolas. Né? Aí vem as escolas particulares, escolas municipais, estaduais, né? e especialmente as municipais, que nós temos traçado muito com a Secretaria de Cultura, que as escolas se apresentem com as crianças devidamente uniformizadas. Isso para nós é importante, né? Estamos tentando realmente verificar com o Exército a participação dos militares, jovens que são de Passo Fundo, que atualmente estão servindo na região da fronteira, mais precisamente no 6º Regimento de Cavalaria Blindada ou no 12º Batalhão de Engenharia lá no Alegrete. Tentando negociar com os respectivos comandantes para que possam deslocar esses jovens para que façam o desfile em Passo Fundo. E é um momento aguardado por eles e pela família, né? Porque é um momento que vão ver os meninos em ação, digamos. Eu tenho dito inúmeras vezes, bem isso aí, parabéns pela tua concepção, e essa é a realidade, que muitos pais não têm a possibilidade de ver o desfile dos filhos lá em 7 de setembro. Então, é a grande chance de ver os filhos desfilando fardados em Passo Fundo. Além disso, a grande chance do Exército mostrar para a nossa comunidade o serviço que eles fazem, que eles realizam, visando a formação desses jovens. Então, acho que há um interesse institucional, tanto do Exército quanto do município, quanto da sociedade, no sentido de mostrar quais são os preparos que estão sendo feitos para esses jovens. E é o momento do desfile ali. Então, o Exército está presente, a Brigada Militar, os batalhões de Polícia Militar também, a Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, a Guarda Municipal de Trânsito, diversas instituições, a própria Liga da Defesa Nacional. Então, aí vem depois, naturalmente, os escoteiros, as escolas, enfim, diversas instituições, terceira idade, que, aliás, fazem um relevante serviço na guarda do fogo simbólico também. E eles gostam também, né, os grupos de participar. Mas é evidente, porque naturalmente esse amor que eles têm, eles carregam
de uma história de vida. E nada mais justo, neste momento, eles também devolverem mais do que nunca um exemplo de amor à pátria. Então, a terceira idade faz um relevante trabalho para nosso 7 de setembro. Então, no desfile vai se desenvolver desta forma. A concentração será na Avenida Presidente Vargas, na altura até a Rua Carlos Gomes, perto do edifício Dom Guilherme, naquela região, nas duas pistas, mas naturalmente que vai desenvolver o desfile no sentido bairro-centro. E o Altar da Pátria estará sendo organizado para que no lado da Gare, o lado oposto do que era tradicionalmente. Então, acho que é um lugar excepcional, acho que está sendo bem conduzido isso pela administração municipal, e eu vejo com bons olhos um excelente desfile onde todos participarão. Acima de tudo, convoco a sociedade para que venham participar, para que venham prestigiar os seus filhos, porque é a partir deste exemplo de prestigiar o desfile é que vai espargir os efeitos positivos na educação e na criação dessa criança ou desse jovem. Então, e mais do que tudo também, se possível, levar balões, levar fitas verde e amarelo, colocar a camiseta do Brasil, a bandeira, né? Parabéns. Deixar a Avenida Verde e Amarela. Este é o grande propósito, Avenida Verde e Amarela. Parabéns pela tua concepção, acho que resumiu, foi muito feliz nessa frase. Realmente o sonho da Liga da Defesa Nacional, o sonho da sociedade atual. E aí, a partir da sua citação, que eu acho que é relevante, a Avenida Verde e Amarelo. Ponto. Este é o Brasil que nós precisamos, é o grande momento. E eu diria até, Paulo, com todo respeito, aquelas pessoas que, de certa maneira, protestam contra a situação de governo. Não é o momento. Aliás, pelo contrário, é o momento para dizer que eu sou o Brasil acima de tudo. Então, esse é o grande projeto da Liga de Defesa Nacional no desfile de 7 de setembro. Mostrar que eu sou o Brasil acima de tudo. Que é isso que interessa para nós e para o desenvolvimento desta sociedade cada vez mais justa. Gilmar, agora a Revista das Tropas, que acontece então anualmente, ela está marcada para as 8h15. Qual é o significado desse ato, dessa Revista das Tropas? Por que isso acontece sempre? Na realidade, tem uma concepção, às vezes, equivocada quando se fala no estilo militar. Na verdade, a Revista das Tropas, ela é voltada para, vamos dizer assim, a organização de um comandante que passa, como o próprio termo está dizendo, em Revista das Tropas, para mostrar. A tropa vai mostrar para o comandante, estamos aptos, estamos prontos, estamos em prontidão para iniciar. Então é o momento que o comandante da unidade militar, da mais alta autoridade militar presente no local, vai passar em revista essa tropa para verificar e todos se apresentar. Estamos aptos, estamos dispostos, estamos em prontidão para iniciar o desfile, porque eles é que fazem a abertura do desfile. Isso decorre de lei, isso decorre de uma situação natural, que os militares fazem a abertura do desfile. Por isso, a Revista das Tropas. E, mais do que nunca, também, vamos dizer assim, um exemplo que é muito frequente que acontece, a continência, né? Foi muito bem discutido agora nas Olimpíadas, por que os jovens atletas militares prestaram continências. A continência, eu tenho referido inúmeras vezes, é um ato de respeito. Não necessariamente entre o subordinado e seu superior, mas é um ato de respeito, vamos dizer assim, entre duas pessoas que visam o mesmo propósito. Defender alguma coisa, defender a sua pátria. Isso aí na Idade Média, vamos ficar um pouquinho da história aqui, a continência ela surgiu na Idade Média. Porque todos os guerreiros, quando iam para a guerra, tinham que pedir, ou pelo menos se apresentar para o seu comandante. E todos eles iam para a guerra com óculos de proteção, tipo esse que os motoqueiros utilizam, os motociclistas atuais utilizam. E toda vez que ele para proteger os olhos, porque os olhos, durante a guerra, era o principal elemento identificador, né, para fins de combate. E toda vez que o guerreiro se apresentava ao seu comandante, ele tinha que olhar nos olhos deste comandante. Para mostrar o quê? Mostrar fidelidade, mostrar lealdade, mostrar que está disposto a vencer a guerra a qualquer custo para defender o seu país. Como ele usava o óculos, ele fazia o gesto tradicional, erguia.
E dali que surgiu a continência. Então, a verdade, a continência nada mais é que um respeito, não somente à questão de superior hierárquico, mas o respeito ao trabalho que este guerreiro vai executar. Então, quando ele bate continência, a bandeira nacional, ele está tendo respeito àquele símbolo. E dizendo para esse símbolo, eu sou leal a ti, eu sou guerreiro por você, eu te defenderei até a morte. E por isso ele tem que olhar, naturalmente, nos olhos do seu comandante, nos olhos do seu superior, olhar realmente para a bandeira e dizer, eu te defenderei. Para olhar nos olhos, o guerreiro, na Idade Média, ele fazia isso, ele levantava o óculos e olhava olho a olho. E nesse ato, daí que surgiu, então, a continência. Então, na verdade, a continência não é apenas aqueles, nos remete à questão da questão militar. Não, é muito mais que isso, é o respeito. Uma aula de história aí, então, rapidinha hoje, apresentada pelo nosso presidente da Liga da Defesa Nacional. Mas, Gilmar, a gente vai ter alguns homenageados, como acontecem todos os anos, a nível nacional, estadual e também aqui no município. Quem serão os homenageados neste ano? Muito bem. A nível nacional, não tem a menor dúvida, será Olavo Bilac. Pelos 100 anos, porque Olavo Bilac foi, vamos dizer assim, o nosso grande poeta, homem histórico, que criou a Liga da Defesa Nacional. A Liga da Defesa Nacional foi criada na época com ele, né? Então, neste ano, foi em 1916 que foi criada a Liga da Defesa Nacional. Então, este ano, 100 anos da Liga da Defesa Nacional, 100 anos de Olavo Bilac, a nível nacional. E a nível estadual, são 100 anos da Academia de Polícia Militar, Academia da Brigada Militar, que está sendo homenageado também pelos 100 anos da sua criação. E a nível municipal, nós estamos agora, justamente na nossa próxima reunião, definirmos quais são as escolas de Passo Fundo. Será uma grande surpresa. Isso eu posso dizer, porque as escolas vão merecer esta homenagem. Como ano passado nós homenageamos algumas escolas municipais pelo excelente trabalho desenvolvido pelos professores. E isto, a Liga da Defesa Nacional avalia, leva em consideração qual ou quais as escolas que trabalharam os atos de civismo e que desenvolve amor à criança, que desenvolve amor a este projeto de cada vez melhor, vamos dizer assim, o jovem sendo tratado por uma sociedade justa, para que ele seja justo com a sociedade no futuro. Aliás, diversas atividades vão ser trabalhadas durante toda essa Semana da Pátria, nas escolas, em algumas entidades, e a gente gostaria que isso acontecesse o restante do ano também, né, Gilmar? Perfeito. Nós temos um grupo da Liga da Defesa Nacional muito bem constituído em Passo Fundo. Hoje, seguramente, em torno de umas 30 pessoas que desenvolvem esse trabalho em Passo Fundo. E esse grupo do mais alto, vamos dizer assim, mais alto padrão de interesse em desenvolvimento desses valores, buscam, acima de tudo, e aí nós estamos nesse planejamento, a partir do 7 de setembro, inclusive já no caminho para o dia 15 e 19 de novembro, né, da Bandeira Nacional, da República da Bandeira Nacional, trabalharmos nas escolas esses valores essenciais, que são os valores de pátria, especialmente aí os símbolos nacionais. Então, realmente, o projeto existe da Liga da Defesa Nacional, começarmos a trabalhar isso. E, naturalmente, as escolas, algumas, que nós vamos selecionar, para trabalharmos esse projeto ao longo do ano, até 2017, até 7 de setembro de 2017. Perfeito. Então, a gente falou hoje no Câmara Entrevista sobre civismo e também sobre o desfile da independência. Gilmar, para encerrarmos a entrevista de hoje, gostaria que o senhor deixasse um convite para quem está nos assistindo participar desse momento, desta Semana da Pátria, estender então as ações aí o restante do ano, como a gente vem falando ao longo de todo o programa. Perfeito. Agradeço imensamente, antes de mais nada, a contribuição que a TV Câmara dá no sentido desses valores essenciais. Mas, acima de tudo, eu conclamo a sociedade em geral, conclamo as pessoas de bem, para que possamos, em conjunto, cada vez mais traçarmos esses valores, esses novos horizontes e especialmente resgatarmos valores históricos, éticos, morais e, por que não dizer, de valores de civismo,
para que possamos ter uma sociedade mais justa. Então, você pai, você mãe, você avô, você tio, o professor, especialmente, e as entidades, instituições em geral, estão convocados para que venham prestigiar o desfile de 7 de setembro. Venham com a bandeira do Brasil, com bem disseste, com um balão, com uma bandeira, enfim, o verde e amarelo, como bem tu falaste aqui, na Avenida Brasil. Eu conclamo a todos, Brasil acima de tudo. Câmara Entrevista desta noite, então, falou sobre civismo e o desfile da independência com o presidente da Liga da Defesa Nacional, Gilmar Teixeira Lopes. Gilmar, obrigada pela tua participação e uma ótima noite. Muito obrigado, Paulo. Satisfação estar no programa novamente e parabéns a vocês por esse momento marcante, esse momento que nós precisamos refletir sobre os valores que atualmente estão aí desgastados na sociedade. Uma ótima noite também a você que acompanhou o Câmara Entrevista. Nós retornamos na próxima semana com outro convidado. Até lá!